Olá pessoal, aqui é o professor Maurício Carboni. A videoaula de hoje é sobre DNS, Domain Name System, que é o serviço responsável por resolver nomes na internet. Ou seja, quando você digita o endereço na internet, ele, através do serviço DNS, ele já encontra o IP correspondente para assim você conseguir acessar o endereço solicitado no momento. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu estou com 3 máquinas virtuais ligadas. Vamos começar aqui. A com o Windows 2003, que é a máquina virtual com servidora, né? No caso tem o sistema servidor instalado. Um cliente com XP, que eu chamei de XP1, e um cliente com outro XP que eu chamei de XP2. A configuração a gente vai fazer no server aqui, né? Então vamos lá. Para fazer a configuração, iniciar, painel de controle, adicionar e remover programas. O processo que eu vou fazer agora é semelhante a que eu usei para ativar o DHCP e o Wins nas videoaulas anteriores. Então vamos lá achar serviços de redes aqui. Tá aqui o cara, escolhi. Aqui eu vou achar o DNS, se não me engano é o último. Tá aqui o cara. Selecionei, dou um OK, avançar. Ele vai instalar o serviço para mim. Pode demorar um pouquinho, dependendo da sua configuração da máquina. Dá um concluir aqui. Pronto, tá? O DNS está instalado. Agora, configuração dele. Iniciar ferramentas administrativas. DNS. Vocês podem ver aqui que isso aqui é a tela de configuração do DNS. Vocês podem perceber o seguinte, que tem duas configurações vão ser feitas. A primeira, que é a zona de pesquisa direta, ou seja, quando você solicita, você digita um endereço qualquer ou um nome de um host, ele vai, nessa zona de pesquisa direta, achar o IP correspondente. E a outra pesquisa que vai ser feita é a zona de pesquisa inversa, que é o contrário. Você vai digitar um IP e ele vai localizar o host. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa zona de pesquisa direta. Só em cima da zona aqui, botão direito do mouse, nova zona. Dá um avançar aqui na primeira tela. Primeira parte que você vai selecionar é o seguinte: selecione o tipo de zona que você deseja criar. Zona primária, zona secundária ou zona de stub. Deixa eu usar a zona primária, que a descrição está até embaixo ali, ó. Cria uma cópia de uma zona que pode ser atualizada diretamente nesse servidor. Que esse é o nosso caso. A gente está fazendo uma configuração de um servidor para uma pequena, média empresa. E essa, no caso, como nosso primeiro servidor, vai ser essa opção a escolhida. Vamos dar um avançar. Nome da zona. Nome da zona a gente vai dar o nome do domínio que a gente vai utilizar. No meu caso, eu posso dar como cdi.local o nome da minha zona aqui. Vou dar um avançar. Pode ser qualquer outra zona, tá? Eu coloquei local para definir que o meu DNS é para resolução local, tá ok? Então vamos dar um avançar. cd local DNS, aqui é o arquivo que vai ser criado, aqui só vai dar um avançar. Pronto, aqui tem uma opção bem interessante que é o seguinte: tem duas opções para você selecionar. A primeira, a que está selecionada, é não permitir atualizações dinâmicas. Ou seja, ali qualquer atualização que haja de IP numa máquina, você vai ter que ir lá na unha fazer essa inclusão do registro. A gente vai usar o de cima, que é mais prático, porém ele é menos seguro. Tá? Vocês podem reparar que tem uma advertência logo abaixo ali, nessa parte aqui, ó. E qual é a vantagem disso aqui? Que é permitir atualizações dinâmicas seguras e não seguras. O seu computador, a partir que ele fazer uma requisição para trocar de IP, automaticamente depois da troca de IP vai ser atualizado a lista do DNS. Então lembrando que ele, pensando nisso, logo vamos perceber que ele vai trabalhar junto com o DHCP. Assim que o DHCP dá uma nova concessão de IP para determinada máquina, automaticamente vai ser incluída o registro
no servidor DNS. Então escolhemos essa opção aqui e damos avançar. Aqui é só dar um concluir, tá criado. A zona local está aqui. Por enquanto você vai ver que só tem o próprio servidor. Agora vamos pegar na zona de pesquisa inversa. Mesmo esquema, você vai clicar em cima, botão direito, nova zona. Aqui, como eu havia explicado no início, vocês podem perceber que vai ser diferente. Em vez de eu criar uma zona de pesquisa direta, que é nome para IP, aqui eu vou fazer uma inversa, que é IP para nome. Então agora eu vou dar um avançar. Também uma zona primária. E aqui eu vou identificação de rede. Lembrando que eu vou colocar a mesma faixa de IP na minha rede. No caso é 192.168.0. E vou dar um avançar. Vai dizer o nome do arquivo que vai ser criado com a extensão .dns. Vou dar mais um avançar e aqui a mesma opção da zona direta. Vou também colocar permitir atualizações dinâmicas seguras e não seguras. Avançar e concluir. Vamos ver aqui. Pronto, tá? Também está inclusa a zona de pesquisa inversa. Agora tem um detalhe muito importante. Para o DNS funcionar numa pequena rede, ele deve ou estar integrado com o Active Directory, que a gente vai ver numa próxima videoaula, ou você incluir um domínio a nível de máquina, que é o que eu vou fazer agora. Vamos começar pelo servidor. Eu vou dar um iniciar aqui. Meu computador, botão direito, propriedades, nome do computador, alterar e vou clicar no mais aqui. Aqui nesse sufixo DNS primário desse computador, é aqui que eu vou colocar o meu domínio a nível de máquina. E lembrando, o domínio tem que ser igual à zona que você criou DNS lá, ou seja, cdi.local. Vou dar um OK. OK novamente, vai pedir para reinicializar a máquina. Eu vou dar um OK também. Vamos lá, só reiniciar a máquina. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, agora vamos logar. Opa. Estou aqui entrando na máquina. Agora vamos entrar lá na configuração do DNS novamente. Vamos ver que vai estar um pouco diferente. Aqui, tá vendo? Eu disse aqui na zona de inverso não tinha nada. Agora aqui na zona primeiro, ele completou cd.local, tá vendo? Que agora esse aqui é o meu nome inteiramente qualificado. Que em certos casos vai ter necessidade de usar o nome qualificado do meu host. No caso aqui do servidor vai ser srv-cdi.cdi.local. É como se fosse o nosso nome completo, tá? Aqui embaixo você viu que criou o registro host A, que é um host comum, com IP1, que é o próprio IP da máquina, já pegou. Por que ele pegou automático? No momento que eu incluí o domínio a nível de máquina, ele já automaticamente, qualquer máquina que entre com aquele domínio, ele já vai inserir um registro automaticamente no DNS. Vamos dar uma olhada aqui também na zona de pesquisa inversa. Ó, não apareceu aqui, tem um detalhe. Vamos colocar o CDI local. Em cima do host, no caso do srv-cdi, eu vou bater com o botão direito e propriedades. Aqui às vezes pode estar não marcado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar
e marcar novamente. Vamos ver se vai dar certo. Muitas vezes eu tenho que criar na unha mesmo o registro, porque não tem jeito. Que é o caso aqui, ó. O registro inverso eu vou criar na unha mesmo. Vou ter com o botão direito aqui. E lembrando que da pesquisa inversa eu vou criar um ponteiro, tá? Que é o registro que eu vou criar na zona de pesquisa inversa. Ponteiro, qual que é o IP que eu vou criar? No caso, vamos supor que eu não saiba. Eu vou dar um procurar aqui, vou lá na zona do meu servidor, zona de pesquisa direta, seria para o local, e vou escolher o host que eu desejo criar um registro inverso. No caso, esse aqui, ó. Cliquei, vou dar um OK. Automaticamente ele já foi incluído como um ponteiro ali, tá vendo? Opa, pera aí que deu um probleminha aqui no IP, a coisa está errada. Só vamos excluir e incluir novamente. Vou dar um novo ponteiro. P1 ali, vou colocar OK. Agora tá certo, ó, 926801, um ponteiro. Agora beleza, o servidor tá tudo certinho, tá funcionando. Agora as máquinas, né, que é o que vão fazer solicitações DNS. Vamos reiniciar essa aqui, ó. O melhor, antes de reiniciar, vamos dar um ipconfig /renew para renovar a concessão de IP. Opa, foi aqui. Pronto, renovou. XP1, beleza. Vamos voltar lá e ver se ele vai pegar. Olha, ele não pegou. Por que ele não pegou, pessoal? Só pegou o inverso. O local ele não pegou. Por que ele não pegou esse aqui? Porque não está incluso um domínio a nível de máquina. Então vou lá fazer a mesma coisa que eu fiz no servidor. Iniciar meu computador, propriedades, nome do computador, alterar, mais, e aqui cdi.local. Vou dar um OK, OK novamente, e vai reinicializar a minha máquina. Com o XP2 eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou repetir o processo que eu fiz no XP1 e no servidor. Ponto local, OK, OK. Esse aqui já voltou. Vamos dar uma jogada nele. Esse aqui já está botando. Vocês podem reparar que tem um com senha e outro sem senha, né? Mas que não quer dizer para a prática atual. Então os dois estão com o domínio nível de máquina. Agora eu vou lá no Windows 2003 e vou atualizar. Ó. Vamos ver o que aconteceu de errado. Vamos ver se está tudo certo. Certinho. Vamos ver o XP1. Também é para estar tudo certo. O que aconteceu?
Vamos atualizar o registro aqui. Ó, já atualizou aqui. Tá vendo? XP2. Lembrando que esse XP2 aqui eu havia colocado antes de iniciar a videoaula, tinha fixado IP fixo. Fixado IP fixo é boa, né, pessoal? Eu tinha fixado o IP para ele, que é o 150. E eu usei a reserva de IP lá no DHCP, que eu coloquei IP 100. Então aqui já pegou, ó. Funcionou. Isso aqui é na zona inversa. Agora vamos fazer na zona direta. Também, ó. XP1 100, XP2 150. Então aqui quer dizer que funcionou o meu servidor DNS. Ele já está registrando. E pode ser que ocorra algum problema na hora de atualizar automaticamente. Então vale a pena sempre a gente dar uma olhadinha nessa configuração aqui. Ó. Vamos lá nas ferramentas administrativas, no DHCP. Vou clicar em cima do servidor aqui, botão direito. Opa. Propriedades, DNS. Vai estar selecionado aqui, ó, ativar atualizações dinâmicas DNS de acordo com as configurações abaixo. Atualizar dinamicamente os registros DNS e PTR somente se solicitado pelos grandes DHCP. Eu provavelmente vou deixar esse aqui, ó, que é sempre atualizar dinamicamente os registros DNS A, que é o dos hosts, e o PTR, que são os ponteiros criados lá na zona inversa. Aqui, caso você tenha algum sistema na rede mais antigo, você vai ter que marcar essa opção aqui debaixo, que é atualizar dinamicamente os registros para clientes DHCP que não solicitam atualizações. Ou seja, aqueles clientes que executam Windows NT 4.0 para baixo. Como no nosso caso aqui eu não vou marcar. Então eu vou dar um aplicar. Ok. Vamos dar um sair aqui. Beleza. Agora para testar se está funcionando, já vai fazer o seguinte comando. Eu vou lá no meu cliente, iniciar, próximo comando. Eu vou usar o comando ns lookup. Olha lá, já pegou o servidor padrão srv-cdi, address 926801. E ele eu vou começar a digitar, por exemplo, srv-cd. Vamos ver o que aparece. Ó, servidor, o nome completo ali embaixo, srv-cdi.cd.local e o endereço dele. Agora eu vou colocar o contrário, 192.168.0.1, o IP do servidor. Vou dar um Enter, olha, também resolveu da mesma forma. Então aqui quer dizer que o meu DNS está funcionando e está operacional, tá, pessoal? Então só sempre lembrar de colocar a máquina a nível, o domínio a nível de máquina. Claro que se você tiver implementado um Active Directory, você não vai ter a necessidade de implementar esse domínio a nível de máquina, pois você vai ter um domínio no Active Directory, que é o caso que a gente vai ver numa próxima videoaula. Lembrando disso, após terminar a configuração, sempre faça esse teste para ver se o servidor DNS está respondendo a solicitação, que é o caso aqui. Ó. Vocês podem ver, eu solicitei tanto pelo nome do host quanto pelo IP e tive a resposta que eu gostaria. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula. Grande abraço.